Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Metropolitana Repórter especial da Expo Inter. Hoje nós vamos falar aqui com o José Luiz, eu não posso errar o nome, é José Luiz, né? Augusto, nome de homem eu nunca me lembro, brincadeira. José Luiz é meu irmão. É irmão, né? Que coisa maravilhosa. Satisfação em tê-lo aqui na Metropolitana. Obrigado, é um prazer estar aqui. Beleza, então tá. Eu queria que tu falasse aí hoje a tua visita aqui a respeito, antes de nós falar do livro que tu tá lançando, eu queria que tu pudesse dar um pitaco. Não tem como fugir, porque tu é um homem de política, né? É advogado, homem de política, enfim, essas coisas todas. Como é que tu está vendo o atual momento? Aliás, nós estamos aqui acompanhando o desenrolar aí de um processo contra um ex-presidente da República. Não é a primeira vez, é a segunda vez. A primeira vez foi contra o Collor e agora nós temos contra o Bolsonaro, né? Algumas pessoas já estão fazendo apostas de quantos anos o Bolsonaro vai pegar de cadeia. E alguém já me soprou ontem aqui na feira, na Expo Inter, que serão mais de 30 anos que vai ser colocado ao Bolsonaro. Mas eu não sei se vai ser desta forma, não sei, porque se tem que ter um cuidado muito importante, que é o impacto que vai dar isso. Por incrível que pareça, o Bolsonaro, quando foi deputado por 27 anos, nunca fez absolutamente nada na Câmara dos Deputados. Nunca apresentou um projeto de lei, nunca. Entrou virgem e saiu virgem. Isso, entrou virgem e saiu virgem, né? Então, eu não sei como é que vai ser esse clamor que ele conseguiu em torno dos brasileiros, né? De que tudo que ele faz, da multidão, da isso, daquilo. Que te parece isso, hein? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu não acredito que ele vá ficar 30 anos preso. Eu acho que não vai chegar nem a 15, né? Por uma razão muito simples. O pessoal sempre fala na pena máxima. Primeiro, que 43 anos seria a pena máxima. Na frente do microfone. Segundo, que ninguém fica preso mais do que 30 anos. Não, terceiro, que ainda tem o tempo de que ele pode... Vários recursos também, vários recursos. Então isso é inevitável. Agora, o que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, isso não é característica só do Brasil, são as bolhas. As bolhas, não interessa se tu fala a verdade, interessa se aquilo que tu está falando dialoga com aquilo que eu penso. Aí passa a ser verdade. Não importa se é fato. É um troço impressionante. É incrível. Isso, trocando em miúdos para o pessoal entender, em casa, se tu falar 10 vezes uma mentira, na 11ª ela começa a ser verdade, né? E aí, mais ainda, se isso está de acordo com aquilo que tu pensa. Porque é muito difícil, o cérebro rejeita a mudança de pensamento, de comportamento. Então é um esforço que tu tem que fazer para mudar de ideia. É incrível isso, é incrível. É um troço impressionante. Então, o que é que ele comentaram, as pessoas estão comentando? Ele diz que não houve golpe de Estado, que não teve uma arma, ninguém levou uma foice, ninguém levou uma picareta, ninguém levou nada. Houve uma invasão, as pessoas ficaram indignadas. Aí a gente fica pensando, foi a primeira vez que teve uma revolta tão grande no Brasil. Só que no nosso país vizinho, Argentina, Uruguai, que é mais moderado, o Chile não é tanto, Venezuela muito menos. Por muito menos eles derrubam todo mundo lá na Argentina, e nenhum presidente é derrubado por tentativa de dizer que foi contra a pátria ou contra o governo e tal. Então, eu não sei, os exemplos têm que ser seguidos. A Argentina é mais moderna da América do Sul, aí tem petróleo próprio, tem dólar, enfim, aquele negócio todo, embora está com um presidente complicado também, mas não se tem golpe de Estado lá.
Cada vez que o pessoal vai pra rua reivindicar alguma coisa, e lá o povo vai por qualquer coisinha na rua, né? E nem prende, as pessoas também se prendem, soltam no outro dia. Aqui, uma mulher foi presa porque pinchou de batom uma estátua na frente ali onde fica como é que é? Na frente da justiça... Os três poderes ali. Os três poderes, né? Olha, prender uma pessoa por pinchamento, 14 anos... O problema é que a gente não tem acesso aos autos do processo. Mas nenhuma pessoa pega 14 anos só por uma pichação de batom. Tem outras coisas que vão aparecer e que aparecem na hora do processo. Né? Eles vão juntando, né? E na realidade, qual é a diferença desses países que tu citaste para o Brasil? O Brasil tem uma legislação semelhante aos Estados Unidos, a Alemanha, a França, que é a tentativa. Por quê? Porque um golpe de Estado, quando ele acontece, não tem mais volta. Tu não tem mais as instituições para evitar a existência dele. Então, no Brasil, como em outros países, a tentativa que já é o delito, já é o crime, tentar contra, porque aí tu consegue evitar a existência do golpe. Verdade. Mas eu falo assim, de grosso modo, para o pessoal entender, que eles passam na televisão toda hora, essa questão de revolta, e é polícia na rua, é brigada, enfim, é carabineiro, aquele negócio todo lá. Mas o que eu quis dizer com isso é que lá não se fala do governo, né? Se faz essas ações contra as atitudes do governo, mas não se fala em derrubar nada, até porque lá, né, claro, o Tony, o cara está do outro lado da Tony, mas a legislação é diferente, como o Zé já falou aqui, mas o princípio das coisas é o mesmo no mundo inteiro, só muda a língua, entendeu? Então as pessoas têm que manter a lei, cada país tem a sua lei, né? Cada país tem a sua lei, mas não pode ser muito diferente dos outros países, né? Porque senão ele se torna desigual demais. Tanto é que existe um tribunal arbitral mundial, né? Onde justamente essas pessoas que se acham penalizadas por uma lei esdrúxula num país que não tem em outros países, recorrem a esse tribunal, né? Tem esse tribunal, exatamente. Né? Tem, né? O que nós estamos vendo, então, é isso. É um processo, uma fase que nós estamos terminando, onde nós vamos encontrar pessoas presas pelo conjunto da obra, sim, não por um fato. Então, quando eu quero me defender, o que eu faço? Eu atomizo a ideia. Foi só por causa do batom. Não, ninguém fica preso 13 anos por causa de um batom numa estátua. Não é isso. Tem um conjunto. Assim como o 8 de janeiro... Daqui a pouco era uma ativista, daqui a pouco era alguém que já estava devendo. Sim. O 8 de janeiro, por exemplo, é o último episódio de um conjunto de ações. Teve o caso da rodoviária, foram juntando, né? Teve o caso do aeroporto, a bomba no caminhão, não explodiu, caminhão tanque lá de gasolina. Teve a invasão da Polícia Federal em dezembro, na diplomação do Lula. Então tem um conjunto de ações que caracteriza uma obra, né? Uma tentativa. E daqui a pouco esse conjunto de ações, eles fazem um somatório, né? Fazem um somatório. Exatamente. Aí, né? Então aí é nisso que as pessoas estão sendo julgadas. Tá. E hoje nós estamos terminando as defesas do primeiro núcleo, que é considerado o grupo que arquitetou e mandou as ações acontecerem. Pois tem gente grossa lá junto com o Bolsonaro, né? Não é só o Bolsonaro, né? A psicologia tem que ser utilizada aí, embora o pessoal diga que estão fazendo justiça, só estão mexendo com os caras que comandaram as armas no Brasil, né? Generais, né? Exatamente. Como é que será que as Forças Armadas estão assistindo isso? Vão assistir calada? Não pode gerar uma revolta aí, por exemplo?
Olha, o que eu acho que está mais fácil agora para gerar uma revolta até. O que eu assisti foi o ministro da Defesa dizer que o aceite ao resultado desse processo será tranquilo em relação à chefia das forças. Vamos ver. Eu acho que a gente tem... Não é pagar para ver, como diz os outros, que se nós pagar para ver vai dar problema. Né? Mas eu acredito que olha aí, tu tá bonitão aí, ó, tá transmitindo ao vivaço, hein? Nós estamos aqui na Rádio Bandeira, olha aí, ó, tem um delayzinho, mas nós estamos ao vivo, né? E dizer pro pessoal que está em casa que nós, os brasileiros, fizemos a nossa parte. Nós votamos e não conseguimos eleger a pessoa que a gente queria, mas não foi por incompetência nossa, foi por incompetência de quem estava lá, porque quem tem a máquina na mão não pode jamais perder uma eleição. Quem tem a máquina na mão usa a máquina, sim senhor, mas tem que usar em benefício dos outros, mostrar que fez alguma coisa, não só na hora da eleição, né, Zé? Não é só na hora da eleição. Claro que não. Eu acho que foi um vacilo enorme, embora a vontade popular soberana, mas quem tem a estrutura na mão tem uma grande vantagem. Pois é, né? Eu imagino isso, né? Aliás, eu até achava que tinha que se criar, não sei por que não criaram até agora, uma lei de incompatibilização para esses detentores de cargo, porque muitas vezes esse detentor é ministro, é deputado, é prefeito, vereador, sei lá, e querem concorrer para outros cargos e continuam recebendo dinheiro. E se é prefeito, por exemplo, tem toda uma infraestrutura de uma cidade que ele pode modificar. Eu acho que tem que ser, neste momento, ele tem que se afastar, tem que ser afastado. Além disso, tem a questão financeira, né? Tu pega um senador com o salário de senador com um deputado e tu compara com alguém que está querendo virar deputado, a diferença é brutal. É enorme, né? É enorme. Então, há um desequilíbrio muito grande nas eleições. Tony, mas agora tem a ficha limpa e tem a questão que a pessoa tem que dizer quanto é que ganhou, os bens, todo mundo está careca de saber. Aqui são dois carecas. Todo mundo está careca de saber que eu boto meus imóveis no nome de quem eu quiser. Entendeu? Agora há pouco foram presos aí 2 pessoas ontem aí, 2 laranjas, né? Desviando milhões de reais. Chegaram nos laranjas, eu não sei nada, eu só aluguei meu nome. Entendeu? Aluguei meu nome. Assim. Isso é que nem quando... Eu ainda não tive chance de acontecer isso comigo. Mas se um dia eu entrar numa blitz... Aconteceu muito aqui em Canoas. O cara abriu o porta-mala e tem 500 mil dentro do porta-mala e ele disse que não é dele. Eu vou descer do meu carro atrás e dizer, é meu. Quando é que tu ia me dar isso aqui? Porque eles olham, todo mundo falando, não é meu. Mas como é que não vai ser teu, cara? Quando a polícia pega, todo mundo é candidato a papa e santo, né? É um troço impressionante. É impressionante mesmo. Bom, tu já passou por isso, tu sabe muito bem, já teve do lado bom da política, que é importante. É um ensinamento também, é uma cachaça fazer política. Sem dúvida, né? É algo que vicia. Tu que já foi secretário também, né? E de um dos municípios mais importantes, que é Canoas, que já foi a segunda arrecadação do PIB gaúcho, foi Canoas, né? Nós agora perdemos bastante por causa devido a essas enchentes e tal. Nós vamos levar muitos anos para recuperar isso. Já não sei se tu teve algum familiar, alguma pessoa. Não, eu fiquei da enchente a 100 metros dela atingir onde eu moro, e eu não tive nenhuma perda, né? Mas emocionalmente todos foram abalados, né? A área atingida e a área não atingida foi abalada igualmente, do ponto de vista emocional. Eu digo para as pessoas que nós vivemos uma pandemia que foi o Covid, e depois a segunda pandemia, que foi a enchente,
Mas aí todo não, mas aqui. Não, na primeira pandemia as pessoas morriam porque a gente sabia que o cara estava com Covid, ia no hospital, era entubado, e a maioria morreu por causa de ser entubado, porque ninguém estava preparado para entubar ninguém. Entendeu? Esse é que é o negócio. Então chamavam as pessoas, mete um cano na garganta desse cara aí, senão ele vai morrer. Mas ele já morria na metida do cano, já morria, né? Não tinha gente para isso aí. E aí morreu muita gente. E agora, nessa pandemia, eu acredito que a morte foi diferente. Morreu muita gente, mas todos, nós temos 297 municípios no Rio Grande do Sul. 283 de alguma forma foram atingidas, certo? Então, essas pessoas que foram atingidas, que perderam tudo, essas pessoas morreram por dentro. Elas estão vivas, mas morreram por dentro, porque foi embora os pertences, foram embora a primeira meia, o primeiro umbigo do teu filho, foi embora as fotos, foi embora a cadeira que ganhou do papai, ganhou quando era novinha. Isso não importa. Como não importa? Essa é a vida da pessoa, é a vida. Cada pessoa mora num museu, eles não acreditam nisso, mas tudo que tu guarda é museu. Tu guarda porque tu pega aquele pano, tu olha e tu te lembra o que aconteceu naquele dia, naquele pano. Tu pega a cadeira, tu te lembra que teu pai, tua mãe teve ali, puxa, eu tô aqui sozinho. Mas olha aqui essa cadeira, quantas vezes você tem com meu pai, com a minha mãe, com meu tio. Então, eu quando saía da rádio, eu pegava o carro e ia dando uma volta assim com aqueles negócios dos escombros todos, parecia uma guerra, os escombros todos na frente das casas. Eu vi uma senhora vindo caminhando, assim, eu vi que ela olhava para um lado, olhava para o outro e vinha caminhando. Parei o carro, abri a porta, né? Falei, a senhora está perdida? Você está procurando alguma casa, alguma coisa? Eu preciso de alguém para dar um abraço. Eu preciso dar um abraço em alguém, que eu perdi todo mundo. Isso foi muito forte. Foi muito forte. Foi um momento que essa atual administração pecou, não soube lidar com isso, quando se criou um gabinete de crise, onde todos ficaram dentro do gabinete de crise, não foram para a rua, porque foi a hora que mais o povo precisou do governo. Nenhum vereador se ofereceu a doar uma cesta básica do seu bolso, eu estou falando, não é aquelas que vieram, do seu bolso. Ninguém abriu uma conta dos vereadores para dizer, esse mês nós não vamos receber, todo o dinheiro que entrar nós vamos doar, entendeu? Não foi feito isso, não foi feito. O que foi feito, e o Jairo Jorge estava na administração nessa época, e dizia que o Jairo, ninguém gostava do Jairo, e quando eu levei o Jairo no estúdio da Metropolitana, pós-pandemia, eu disse, Jairo, eu estou te trazendo aqui, mas para mim tu não tem culpa de absolutamente nada, entendeu? Porque ninguém te avisou que ia ser uma inundação. Se fosse uma inundação, tu tinha feito a Arca de Noé para tentar a sobrevivência de todo mundo. Exatamente. Te avisaram que ia ter 260 milímetros de água. Isso te avisaram. Te avisaram isso aí, né? Tanto é que quando começou a conversa, eu disse para ele, prefeito, eu só tenho uma pergunta para você, senhor. Como assim, Tony? Programa de... Não, mas eu vou começar só com uma pergunta. Eu quero que o senhor fale aqui o que o senhor fez naquela semana fatídica de terça-feira até domingo. O que o senhor fez? O que o senhor fez? O senhor correu para tudo quanto é lado? O que o senhor fez? Entendeu? E aí, prefeito, eu quero lhe dizer uma coisa. Prefeito Jairo Jorge, o senhor tire da cabeça que as pessoas não gostam do senhor, porque Canoas recebeu a maior solidariedade do mundo, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Veio mantimentos do mundo inteiro para Canoas. E foi a única cidade que teve 90% de cadastrados atendidos pelo governo federal. Por quê? Porque o próprio governo estabeleceu uma política da informática adequada
para que as pessoas se inscrevessem. Ele está falando em relação aos R$5.100 que as pessoas foram beneficiadas, entendeu? Então, eu disse isso, prefeito, o senhor não tem culpa de absolutamente nada. Caiu no seu colo essa enchente, né? Caiu no seu colo e o senhor tentou, de todas as formas, fazer. Aqui eu acho que cabe ao senhor, nesse momento, até agradecer aquelas pessoas que o senhor não conhece, que vieram de todos os lados, né? E não se sabe de onde veio essas pessoas, né? E eu tenho dito para as pessoas, ainda bem que era o Jairo Jorge que estava no governo, porque senão o efeito seria muito pior. Seria muito pior, é verdade. Estamos apresentando o programa Metropolitana Repórter, direto aqui da Expo Inter, ao vivaço, né? Chega agora o Dorothel Fagundes aqui conosco, beleza. Dorothel, nós temos aqui um escritor, Dorothel, que está lançando o livro. Dorothel também escreve, Dorothel também escreve, né? Está lançando o livro e vem lançar o livro. Tu já conhecia o Dorothel, né? De nome? Pessoalmente não. Dorothel Fagundes foi ex-secretário de Canoas, né? Advogado também, que nem o Dorothel, mesma coisa. Vamos ver o livro, hein? Vamos abrir o livro. Vamos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o livro. Senta aí, Dorothel. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o livro, bem na frente do microfone. Esse livro, Tony, ele é o segundo. Ele é o segundo livro que eu publico. Vocês têm que aparecer aqui, ó. A temática dele é a mesma do primeiro e do segundo, que é a biografia do meu pai, Geraldo Zanirati. E neste livro eu atendo a um pedido dele, certo, que era que eu escrevesse o segundo livro, e ele me deu algumas linhas para que eu desenvolvesse o segundo livro, e eu levei 24 anos para fazer isso. Algumas linhas, que coisa! Porque o que ele livro é baseado no quê? Na história dele e da família. Na história dele e da família. Exatamente. Bom, ele entrou para a história de Porto Alegre também, por ser comerciante em Porto Alegre e ter uma loja de referência, né? Sim, ele criou a Zanirati Filmes em 1951 e a partir de então nós estamos até hoje no mercado. Não, mas tá bom aqui, ó. Aí, vocês estão aí. E eu sou cliente. E olha aí, ó. Olha aqui, ó. Eu estou recebendo um livro, tá aqui ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O livro tá aqui. Geraldo Zanirati, Eu Preciso Contar, de José Augusto Zanirati. Tá contando a história do pai dele. Aqui é o teu pai meu pai e minha mãe, aí na capa do livro. E onde é que é aqui? Aí é um aniversário da minha mãe em 1996. E ela é novinha aí, ó. Olha aqui, ó. Ao amigo Tony Alves, a história construída por histórias de homens e mulheres comuns, é isso? Beleza. Deixa eu desligar aqui, porque estão na hora do programa, sempre eles me ligam, é impressionante. Eles querem participar do programa junto comigo, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Dorothel, quero te mostrar aqui também, Dorothel. Fala no microfone, Dorothel. Nós estamos ao vivo, bem pertinho do microfone. Que já foi dito aqui, uma responsabilidade muito grande, né? Fornecimento de equipamento para equipamentos fotográficos e cinematográficos. Eu digo que eu sou cliente porque várias vezes aloquei máquinas para os nossos filmes documentários dos Cavaleiros Farroupilhas. Olha aí, ó. Viu? O meu filho formou-se em cinema na PUC. E o primeiro filme dele foi a história de Paixão Cortes, 80 anos de Paixão Cortes. Feita numa cavalgada que saiu da histórica região de Dom Pedrito, onde foi selado a paz farroupilha, nos campos lá de Dom Pedrito, até a casa onde nasceu Paixão Cortes, em Santana do Livramento. E o equipamento de filmagem foi locado na Zanirati. Isso aí. Então, é uma satisfação, um prazer conhecê-lo, Geraldo, pessoalmente. Parabenizá-lo, José Augusto, pelo livro, né? Que é um roteiro de filme esse livro aqui. Só pode ser, né? Tem tanta história aí que dá vários minisséries. Imagino. Coisa boa, né? Então, e é uma forma de dedicar amor, respeito, né, à história de alguém que
é responsável de estares aqui, né? Então, que bom, parabéns aí por este livro, que traz esse registro importante e que com certeza passará para a cabeceira. Lê uma passagem aí, Dorotel, lê uma passagem aí, Dorotel. Lê uma passagem aí, pequena aí, só para a gente ver no livro aí, uma passagem pequena, na voz do Dorotel. A última gravação. Augusto nem precisou tocar a campainha. Esperávamos na sala e quando ele abriu o portão, eu já estava com a porta da casa aberta. Ironia, na sala o aguardava para a última entrevista. Era início de dezembro de 1999. A memória já quase não produzia novas histórias. As fitas foram se enchendo de tantas horas de fato de Augusto Zanirati. Parabéns. É isso, Tony. Aí tem muita história e é a primeira vez que eu estou em público falando do livro. Sério? Sério. Que legal. Olha quanta honra, hein? Escolhi o teu programa para fazer isso. Até porque eu estou morando em Canoas já desde 2011, né? Sim. Então acho que nada mais justo do que fazer um pré-lançamento. E deixa eu te pedir para fazer um pequeno comercial aqui. Sim. No sábado, dia 6 de setembro, na Taberna do Gato 2, na Dr. Barcelos 921, certo. Eu vou estar autografando o livro para as pessoas que quiserem lá prestigiar o pré-lançamento. Tá bom, então. Bom. Agradecemos a presença, então, do Zé. Em seguida a gente volta com mais informações direto aqui da Expo Inter. Já voltamos com o deputado Vitorino. Aguarde aí.